E aí, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Eu preparei para vocês um conjunto de aulas sobre o estudo da tabela periódica e eu dividi esse conjunto de aulas em 4 partes. Nessa parte 1 a gente vai tratar um pouquinho mais sobre uma introdução ao estudo da tabela periódica e como que é a estrutura da tabela periódica em colunas e períodos e falar um pouquinho mais com relação a isso nessa primeira parte. Quer aprender um pouquinho mais sobre esse estudo da tabela periódica tão importante aí para o entendimento dos elementos na química? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Começar com o estudo da tabela periódica. Tabela que é tão importante aí para o estudo da química, né? Para começar, a tabela periódica ela foi estruturada dessa forma, levou um tempinho para ela ter essa estrutura como ela tem hoje, né? Tanto um tempo com diferentes cientistas tentando estruturar alguma forma de relacionar os elementos químicos que foram descobertos até então, né? Então, teve uma certa evolução, uma história que cada cientista foi aperfeiçoando o modelo um do outro para tentar montar uma tabela periódica que represente mais as características, né, dos elementos que estão envolvidos nessa tabela. E além disso, para a tabela periódica chegar nessa versão atual dela, também passou por um período da descoberta, né, pelos cientistas de todos esses elementos químicos que compõem a tabela periódica, né? Então, inclusive as primeiras tabelas periódicas que foram formadas, a gente vai ver isso com mais foco numa outra aula sobre a história da tabela periódica, mas basicamente as primeiras tabelas periódicas não tinham alguns dos elementos químicos que estão nessa tabela periódica atual, justamente porque foram elementos químicos que foram descobertos posteriormente, né? Já haviam na natureza, mas ainda não tinha sido, vamos dizer assim, evidenciado, descoberto. Tá. Quando a gente fala da tabela periódica, a primeira coisa que vem na nossa mente é: para que serve a tabela periódica? Por que a tabela periódica ela tem esse formato específico? Né? Todo mundo se pergunta isso. Por que ela tem esse formato e não pode ter um formato diferente desse? Né? Por que os elementos eles são representados dessa forma? Por que ah, dentro de cada uma dessas representações dos elementos tem esses padrões, né, de cores e tudo mais para diferenciar um certo grupo de elementos de outro? Tem várias perguntas que vêm à tona que a gente, com essas aulas da tabela periódica, a gente vai tentar responder cada uma delas, né? A primeira coisa que é bastante importante a gente evidenciar da tabela periódica, que tudo na tabela periódica, da maneira que foi estruturada, se ela tem esse formato específico, tem um porquê disso. Isso já é uma coisa que vocês precisam ter em mente, que é uma coisa que a gente vai trabalhar com essas aulas da tabela periódica. Entender o porquê que a tabela periódica tem esse formato que ela tem, né? E uma coisa que eu já vou dizer de antemão que a tabela periódica tem esse formato e um dos porquês, e o principal, vamos dizer assim, porquê da tabela periódica ter esse formato, tem a ver com a estrutura do átomo, dos átomos, né, que compõem todos esses elementos que estão aí presentes na tabela periódica. Então, vocês vão ver que, tipo, coisas que a gente aprendeu lá na parte de átomos, de como que é a estrutura eletrônica dentro de um átomo, como que a gente faz a distribuição eletrônica, lembra lá da distribuição 1s2, 2s2, 2p6, e assim vai, dividindo em níveis, subníveis de energia, lembra? Tudo essa questão da estrutura eletrônica dos átomos e também de como eles são distribuídos em termos de energia, tudo isso tem uma correlação com a tabela periódica. Então ela foi montada também se baseando também, inclusive nessas características, né, por exemplo, da distribuição eletrônica dos átomos, que eu vou mostrar para vocês isso mais para frente. Além disso, ela foi montada de alguma forma também que tentou relacionar algumas tendências, que a gente chama de tendências periódicas, né? Algumas tendências que os elementos químicos têm entre eles, que se relacionam de alguma forma, seja tendências por propriedades similares, ou tendências porque por uma certa propriedade, quando você vai de um elemento para outro,
vai aumentando essa propriedade, o valor dessa propriedade, ou vai diminuindo. Então tem algumas tendências que a gente também pode correlacionar com a estrutura dessa tabela periódica, que é extremamente importante. Então o principal motivo que a tabela periódica foi montada justamente foi para ter um modelo, foi para ter uma representação mais fácil de conseguir correlacionar as propriedades dos elementos químicos. Seja ela propriedades relacionadas com a estrutura eletrônica deles, propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades também do núcleo, ou seja, número de prótons e nêutrons, e assim vai, da massa. Então a tabela periódica é como se ela fosse um apanhado geral, um resumão de todas essas propriedades que os átomos, os diferentes elementos químicos, né, apresentam, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode notar numa tabela periódica como essa é que a tabela periódica ela é dividida num certo número de, vamos dizer assim, de colunas, né? Vocês percebem aqui ó, que tem essas colunas aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7, até chegar na coluna 18. Então, essa é uma primeira coisa que a gente percebe que, tipo, a tabela periódica ela é organizada em 18 colunas. Será que tem um porquê disso? Será que tem alguma relação entre por que ela é organizada dessa forma em 18 colunas? A gente vai ver posteriormente. Eu só vou alertar algumas coisas aqui para vocês, para que depois a gente vai trabalhando cada uma dessas ideias para entender a tabela periódica. Outra coisa, vocês percebem também que elas têm um certo número de linhas, né? Que também a gente pode chamar de período, mas ó, a gente tem aqui ó, essa linha 1 aqui, tem linha 2, linha 3, 4, 5, 6 e 7. Temos 7 linhas também, ou que a gente pode chamar também de 7 períodos, que também, será que eles têm alguma relação entre eles? O que será que acontece quando vai de um período para outro? São coisas também que a gente vai aprender a relacionar. Vocês percebem que além disso, nessa tabela, a gente tem também vamos dizer assim, essas duas linhas aqui, que a gente dá um nome específico para essas linhas, que eu já vou falar, mas depois eu relembro novamente, que são os lantanídeos, essa de cima, e os actinídeos, essa outra de baixo, né, dessas que estão em azul, que normalmente, se a gente fosse fazer uma versão da tabela periódica com a estrutura dela numa tabela só, essas duas linhas elas seriam encaixadas exatamente essa primeira linha aqui e essa segunda linha ela seria encaixada aqui na tabela periódica, fazendo com que se esses grupos do lantanídeos, que é o de cima, e os actinídeos, que é o de baixo em azul, que se eles fossem encaixados na tabela, ela ia ficar mais compridona. Então, só para uma questão de conseguir deixar a tabela periódica, vamos dizer assim, num formato que ela não ficasse tão comprida. E além disso, como eles podiam correlacionar as propriedades desses grupos do lantanídeos e actinídeos separadamente, então foi montado dessa forma, retirando essa parte que deixaria ela compridona e colocando abaixo, mas tenham em mente que na realidade é como se ele fizesse parte de uma tabela só. Inclusive depois a gente vai mostrar uma figura que a gente vai colocar esses lantanídeos e actinídeos aqui dentro dessa tabela e vai mostrar numa tabela só compridona, que vocês vão ver como que ficaria, vamos dizer assim, a versão da tabela periódica numa tabela só. Que é a versão, vamos dizer assim, entre aspas, seria mais correta de representar em termos de uma tabela só, né? Todos os elementos. Beleza. Aí vocês percebem também que a tabela periódica ela tem uma forma também da gente representar aqui, né? Então, cada elemento químico, de alguma forma, ele vai ser representado como? Ele vai ser representado pelo símbolo dele. Então, tipo, cada elemento químico vai ter um símbolo associado a ele, né? Ele vai ter também, normalmente, cada tabela ela vai ter a sua, vamos dizer assim, forma de representar. Só que não varia tanto de uma tabela periódica para outra, mas é sempre importante notar que a tabela normalmente vai ter alguma forma de representação como essa tem aqui, que vai dizer cada um desses números onde eles estão colocados, o que representa, né? Então, por exemplo, no caso dessa tabela periódica, esse número que fica do lado de cima aqui, vamos dizer assim, do símbolo do elemento químico, é um número atômico, que seria o número de prótons, conforme a gente viu numa aula anterior, né? Normalmente tem também abaixo do símbolo do elemento químico, que normalmente esse símbolo é representado por uma ou duas letras só. Em geral também ele é representado partindo do nome em latim,
Em alguns casos também tem alguns elementos que também foram nomes em homenagem a alguns cientistas que contribuíram aí para a química e para a ciência, mas numa forma geral, a maioria dos elementos, esse símbolo, ele é dado a partir do nome em latim do elemento químico, né? Então, aí abaixo desse símbolo, a gente vai encontrar aqui o nome, né, do elemento químico, no caso, aqui no Brasil, o nome em português. E nessa tabela aqui também ele mostra abaixo aqui o peso atômico, ou seja, a massa atômica relativa entre cada um dos elementos químicos, né? Então, basicamente, eles dão essas informações, né? O nome do elemento com o símbolo, o número atômico, que é o número de prótons, e a massa, e vamos dizer assim, e a massa atômica de cada elemento químico. Então, são as principais, vamos dizer assim, informações que qualquer tabela periódica vocês vão costumar ver. Basicamente, essa é a primeira forma da gente olhar a tabela periódica. Vamos agora começar a trabalhar como que a tabela periódica ela foi estruturada do ponto de vista de que sequência que ela segue, como que esses grupos são relacionados. A gente vai falar sobre tudo isso. Então, começando pela seguinte coisa. Quando a gente vai dispor os elementos da tabela periódica, uma coisa importante da gente notar é que esses elementos eles estão dispostos em ordem crescente, olha aqui, ó, ordem crescente de número atômico. Então a gente sempre que a gente for verificar na tabela periódica, vocês vão ver que normalmente ele vai começar lá de cima da tabela. O elemento que tem número atômico 1, ou seja, que tem um próton só, vai estar lá primeiro. Depois, o elemento que tem número atômico 2, vai estar logo em seguida, normalmente indo da esquerda para a direita, né? Aí depois para baixo, o elemento que tem número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em geral, conforme você vai indo de cima para baixo e da esquerda para a direita, vocês vão ver que os números atômicos eles vão sempre em ordem crescente, aumentando de um para o outro, né? E como a gente sabe, vimos em aulas anteriores, mas quem não viu, eu vou comentar agora aqui de novo, que cada elemento químico ele é diferenciado um do outro exatamente pelo número atômico, ou seja, pelo número de prótons que esse elemento químico apresenta. Então, quando a gente fala que está em ordem crescente de número atômico, cada número atômico vai ser relacionado a um elemento químico diferente. Então, por exemplo, se eu for falar, o número atômico 6 do elemento químico, só o carbono vai ter esse número atômico 6. Algum outro elemento químico, o número atômico 1, só o hidrogênio que vai ter esse número atômico 1. E assim vai, cada elemento químico tem o seu número atômico. É isso que vai diferenciar, vamos dizer assim, um elemento químico do outro. Lembrando que o número atômico é o número de prótons, de partículas de carga positiva que tem no núcleo desse elemento químico, né? No núcleo de cada átomo do elemento químico. Beleza. E então ela tem essa ordem crescente de número atômico. Além disso, ela é separada, como a gente já viu lá naquela tabela anterior, que ela é separada em 7 períodos, ou seja, ela é separada em 7 linhas. Então você vai ter a linha 1, que tem alguns elementos ali, vão ter 2, vocês vão ver lá, o hidrogênio e hélio, a linha 2, a linha 3, a 4, a 5, que a gente vai chamar essas linhas horizontais de período. Então, qualquer tabela periódica, por enquanto, com os elementos descobertos até então, vocês vão ver que eles são distribuídos em 7 períodos, 7 linhas horizontais, né? Em geral, o que é importante a gente notar, assim, dentro de um mesmo período, o que acontece com por exemplo, com as propriedades dos elementos? De uma maneira geral, as propriedades dentro de um mesmo período, dentro de uma mesma linha entre aqueles elementos que estão naquela linha, as propriedades físicas e químicas desses elementos, normalmente ela vai variar de um mínimo para um máximo ou de um máximo para um mínimo. Então, estamos analisando lá o tamanho do átomo, né? Que a gente vai depois relacionar isso com o raio atômico que a gente vai ver depois. Mas, em geral, se você dentro de um período vai de um lado para o outro, aí a gente vai analisar depois, mas vai acontecer ou tipo um aumento progressivo de um elemento para outro dentro da mesma linha, ou decrescer progressivamente dentro desses mesmos elementos nessa mesma linha. Então vai ter essa relação dentro de cada período, dentro de cada linha, os elementos químicos vai ter essa variação entre várias propriedades, não só essa do tamanho que eu comentei, mas várias propriedades físicas e químicas desses elementos. Elas vão variando de um mínimo para o máximo ou de um máximo para o mínimo, dependendo da propriedade, tá? A gente vai analisar tudo isso também.
Além de ser dividido nessas 7 linhas da tabela periódica, ela também é dividida em 18 famílias, que a gente chama também de 18 grupos, vamos dizer assim. O que são essas famílias ou grupos? São justamente aquelas colunas verticais, então são justamente aquelas linhas, né, as verticais, porque a gente vai ter a horizontal, que é o período, e a vertical, cada uma daquelas colunas verticais vai ser o que a gente chama de um grupo diferente, ou família diferente. Então, você vai ver também que vai diferenciar um grupo de outro, inclusive depois mais pra frente a gente já vai ver que cada grupo tem um nome diferente, de que a gente vai dar para cada um desses grupos que compõem vários elementos dentro de cada grupo, né? E por que que a gente fala normalmente que é família de elementos, né? A gente relaciona muito isso a um grupo de elementos. Porque normalmente as propriedades químicas desses elementos que estão dentro do mesmo grupo, olha aqui, ó, elas são semelhantes. Isso é uma coisa extremamente importante que a gente vai comparar o porquê depois disso. Muito relacionado com a estrutura eletrônica, como que é feita a distribuição eletrônica em cada um desses elementos que estão dentro do mesmo grupo. A gente vai ver isso depois, mas as propriedades químicas deles são semelhantes entre eles. Por isso que a gente fala que estão na mesma família, né? Normalmente, se a gente for avaliar do ponto de vista, por exemplo, genético, ou às vezes até de fisionomia, dentro de uma mesma família, a gente não tem grandes semelhanças. É muito parecido para essa questão dos elementos químicos. Dentro de cada grupo desse, dentro de cada família também chamada, vai ter essas propriedades químicas semelhantes. Não iguais, porém semelhantes. E propriedades físicas que vão variar gradualmente, muito parecida com a dos períodos lá. Então, propriedades físicas que, tipo, quando a gente vai do elemento que está em cima, nessa coluna, né, para o elemento que está embaixo, a gente vai descendo, essas propriedades vão variar gradualmente, seja aumentando gradualmente ou diminuindo gradualmente de um para o outro. Então também tem essa tendência. Por isso que a tabela periódica, vocês vão ver que ela é cheia de tendências periódicas. Tendências que vai, tipo, aumentando de um para o outro ou diminuindo de um para o outro. Que isso é bastante importante para a gente entender as propriedades entre esses elementos e até compará-las, né? Então, basicamente, o que é importante a gente notar de maneira geral no primeiro momento da tabela periódica? Que ela tem essa divisão e que essa divisão normalmente a gente pode relacionar elas com as propriedades químicas, as propriedades físicas, com algumas tendências entre esses elementos, dentro dos grupos, dentro dos períodos. Porém, normalmente todas essas tendências, elas sempre vai ser prevista e vai ter alguma correlação, principalmente relacionada com a propriedade química desses elementos, também vai ser relacionada com as físicas, mas relacionada à distribuição eletrônica. Então, quando a gente aprendeu lá na aula sobre distribuição eletrônica, e até antes disso, né, quando falamos do modelo atômico atual vamos dizer assim, as explicações em cima do modelo atômico atual chegou nesse modelo de distribuição eletrônica, basicamente toda essa parte de distribuição eletrônica vai ajudar a explicar essas tendências, vamos dizer assim, da tabela periódica, né? Com isso, pessoal, a gente finaliza essa parte 1 do estudo da tabela periódica, comentamos um pouco mais sobre a estrutura da tabela, e na próxima aula vamos relacionar essa estrutura da tabela periódica com níveis e subníveis energéticos que relacionam também com a distribuição eletrônica, né, desses elétrons no átomo. Espero vocês na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.